Salve pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à aula 2 da semana 3 do quarto bimestre. E a gente vai continuar o nosso estudo de medidas de capacidade e volume. Parte 2 agora. Então quer aprender mais sobre esse assunto? Presta atenção, fique ligado e vem comigo. Pessoal, para a gente estudar então, né, essa grandeza, volume, nós vamos focar o nosso estudo nos blocos retangulares. E aí, só para a gente recordar um pouquinho, né, eu montei uma lousa aqui só para a gente dar uma retomada. Então, blocos retangulares são figuras espaciais, figuras geométricas e espaciais. Tem as planas, né, que tem 2 dimensões, e tem as espaciais, que tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Tá? E sempre que a gente falar em volume, a gente vai estar falando de figuras espaciais, com 3 dimensões. Bom, nós vamos focar principalmente nos blocos retangulares, que pode ser esse aqui ou esse, né? O cubo que está aqui, ó, vou escrever aqui. O cubo é um caso particular, né, de bloco retangular. Então, tem o bloco retangular, que é o paralelepípedo. É um exemplo de bloco retangular, paralelepípedo. E o cubo, que é um outro exemplo de bloco retangular. Tá certo? Aí as outras figuras espaciais. Olha só, tem mais um monte de figuras espaciais, né? Nós já aprendemos que as figuras espaciais podem ser classificadas em poliedros e corpos redondos, né? Corpos redondos, que são esses que têm curva. Nenhum desses aqui a gente vai estar usando no nosso estudo, tá? Nenhum corpo redondo. Os poliedros, que podem ser prisma de base triangular. Pode ser uma pirâmide de base quadrada aqui. E ele pode ser reto ou oblíquo, né? Esse aqui é um prisma oblíquo, que tem um ângulo que não é igual a 90 graus. Esse ângulo aqui é menor que 90 graus, o ângulo que ele forma com o chão. Tá? Então, nenhuma dessas formas espaciais que nós já estudamos, nem prismas, nem pirâmides, nem corpos redondos, nem prismas oblíquos, nada desses aí vai ser foco dos nossos estudos. O que a gente vai estar focando são nos blocos retangulares, paralelepípedo ou cubo. Tá legal? Então vamos retomar aqui os elementos desses blocos retangulares. Então vamos lá, ó. A gente tem que os blocos retangulares possuem vértices, né? Vértices são esses pontinhos aqui que indicam o encontro das arestas. Mas o que são arestas, professor? Tem mais aqui atrás, né? Escondidinho. Tem mais um aqui. As arestas são essas linhas que convergem para os vértices. Então, eu tenho os pontinhos, que são os vértices, só para a gente retomar, tá? Eu tenho as linhas, que são as arestas. E eu tenho ainda as faces. As faces que são o quê? São as laterais, é o chão, é o teto. Então, aqui no caso do paralelepípedo, as faces são retangulares. Ó. Tem um retângulo nessa lateral direita, tem um retângulo aqui na lateral esquerda, depois tem um retângulo aqui em cima, um retângulo embaixo, um na frente e um atrás. Então, as faces nada mais são que essas figuras planas, né? Esses polígonos que compõem aqui as laterais, a frente, o fundo, em cima e embaixo. Então, as faces tá ali pintadinho de verde. Tá aí a mesma coisa aqui no cubo, né? Eu tenho os vértices, que são esses pontinhos que indicam o encontro das arestas. Também são 8 vértices, assim como no paralelepípedo. Tem mais aqui atrás, tem mais um, né? Eu tenho as arestas, que são essas linhas que convergem para os vértices. E tenho ainda as faces, que no caso do cubo, as faces são 6 quadrados. Eu tenho um quadrado aqui do lado direito, tem um quadrado aqui do lado esquerdo, tem um quadrado em cima, um quadrado embaixo, né? O exemplo mais fácil de cubo que a gente tem é o dado. Então, só para a gente completar aqui, tanto o cubo quanto o paralelepípedo, ele tem 12 arestas, são 12 linhas, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12. Né? São 12 arestas. A quantidade de vértices é 8 e a quantidade de faces é 6.
Isso acontece tanto no cubo quanto no paralelepípedo. Um detalhe interessante aqui, ó, é que as 6 faces do cubo são quadradas. Isso é importante na hora de fazer a resolução de exercícios depois. E as 6 faces do paralelepípedo são retangulares. 6 faces retangulares. Tá, professor, o que tudo isso aí tem a ver com volume? Vou explicar para você. Pessoal, o volume é a medida de espaço ocupada por um corpo, né? Como a gente já tinha visto até na videoaula 1. E aí, se eu quiser saber o volume, por exemplo, desse bloco retangular, desse paralelepípedo, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de uma unidade de medida. Então, eu vou escolher um cubinho, né? Um cubinho menor, e vou ver quantas vezes esse cubo pequeno aqui cabe dentro desse bloco retangular. A quantidade de vezes que esse cubo couber aqui dentro vai ser o volume do bloco retangular. Tá legal? Então, para medir o volume, a gente faz uma comparação. Assim como a gente mede comprimento e área. Da mesma forma, a gente mede volume, fazendo uma comparação, determinando quantas vezes a unidade de medida cabe dentro do objeto que a gente está medindo. Então, vamos completar aqui, ó, quantas vezes esse cubinho vai caber aqui dentro. Então, a ideia aqui é você fazer o quê? É preencher todo esse bloco retangular com cubinhos. Aqui eu vou fazer as ligações dos pontos que eu já deixei para ficar mais fácil, né? De você perceber. Então, olha só. Eu vou ligar aqui e aqui. Bom, e com essas ligações, ó, eu já dividi todo o meu bloco retangular em cubinhos. E aí a gente percebe, ó, que aqui, ó, eu tenho um cubinho, certo? Aqui tem mais um cubo, mais um aqui, certo? Mais um aqui, outro e outro. Então, só nessa camada de cima, eu já fiquei com 6 cubos. Conseguem visualizar aqui, ó? Eu tenho 6 cubinhos formando a primeira camada, a camada de cima. E depois eu vou ter mais 6 cubinhos aqui, ó, formando a camada de baixo. Então, o volume desse paralelepípedo é igual a 12. Né? A quantidade de cubinhos que eu usei para preencher esse paralelepípedo foi de 12 unidades dessa aqui. Então, eu tenho que o volume desse paralelepípedo é de 12 unidades de medida. Ok? Agora, tem um jeito mais fácil da gente calcular o volume sem ter que ficar necessariamente contando cubinhos. Basta a gente estabelecer uma relação entre as dimensões do paralelepípedo. Olha só, aqui no comprimento, o comprimento desse paralelepípedo equivale ao comprimento de 1, 2, 3 cubinhos, certo? Então aqui eu tenho um comprimento de 3 unidades dessa aqui. Na largura, eu tenho a medida de 2 larguras do meu cubinho que está aqui, ó. 2 larguras dessa. E na altura, eu também tenho a altura de 2 cubinhos, ó. 1, 2. Então, se eu estabelecer uma relação entre o comprimento, a largura e a altura do meu paralelepípedo, eu consigo chegar, né, a uma fórmula. Olha só, o volume desse cubo pode ser determinado pelo seguinte produto. 3 vezes 2 vezes 2. 3, que é a medida do comprimento, vezes 2, que é a medida da largura, vezes 2, que é a medida da altura. Ok? Então, o volume, nesse caso aqui, vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 2, que é igual a 12. 12 unidades de medida. Certo? Então, aqui a gente estabelece uma fórmula para poder calcular o volume de qualquer cubo que eu quiser. Desculpa, de qualquer paralelepípedo que eu quiser. Basta multiplicar o comprimento pela largura, pela altura. Beleza? Chegamos então, pessoal, à seguinte fórmula. Olha só. Todo bloco retangular vai ter 3 dimensões, né? Seja ele um paralelepípedo, seja ele um cubo, certo? Sempre vai ter 3 dimensões, que é o comprimento, a largura e a altura. E como a gente viu, né, há pouco tempo atrás, para eu calcular o volume então de um paralelepípedo,
Basta multiplicar essas três dimensões. Pega a medida do comprimento, que eu chamei de A, multiplica pela medida da largura, que eu chamei de B, e multiplica ainda pela medida da altura, que foi chamada de C. Então, se eu multiplicar essas três dimensões, comprimento, largura e altura, eu vou estar encontrando o volume do meu paralelepípedo, do meu bloco retangular. No caso do cubo, a mesma coisa, né? Ó, o cubo tem três dimensões, comprimento, largura e altura. A diferença é que no cubo as arestas todas têm o mesmo tamanho. Então, se eu falar que essa aresta mede L, essa aresta também vai ser L, essa aresta também é L. Então, todas as arestas de um cubo são iguais. Portanto, para eu calcular o volume de um cubo, basta multiplicar L vezes L vezes L. Tá certo? Então, o volume de um cubo é lado vezes lado vezes lado. Ou aresta vezes aresta vezes aresta. Ou ainda, né? Eu prefiro guardar dessa forma, professor. ABC. Comprimento, largura e altura. Tranquilo, tá? Então, para calcular o volume de um bloco retangular, seja ele paralelepípedo, seja ele um cubo, basta multiplicar as três dimensões, comprimento, largura e altura. Mais um detalhe ainda. No caso do cubo, eu posso usar essa fórmula aqui, ó. Volume é igual a L ao cubo. Porque nós já estudamos potências, né? Quando a gente tem uma multiplicação sempre do mesmo valor, L vezes L vezes L, vai ser igual a L elevado a 3. Então é muito comum também vocês encontrarem por aí essa fórmula para o volume do cubo, ou essa aqui, tanto faz aí, tá certo? E o volume do paralelepípedo está aqui, A vezes B vezes C. Pessoal, na prática, como é que a fórmula funciona? Então, olha só, eu tenho um paralelepípedo, eu conheço o comprimento, a largura e a altura desse paralelepípedo. Eu sei que o comprimento é 6 metros, que a largura é de 2 metros e que a altura equivale a 3 metros. Se a gente for usar a fórmula é a seguinte, né? O volume é igual a A vezes B vezes C. Sendo que o A é a medida do comprimento, então o volume vai ser igual a 6 vezes. O B é a medida da largura e o C a medida da altura. Então, para eu calcular o volume desse paralelepípedo, eu só tenho que fazer a multiplicação dessas três medidas, comprimento, largura e altura. 6 vezes 2 é igual a 12 e 12 vezes 3 é igual a 36. Olha só, esse 36 ele vai ser qual unidade de medida? 36 metros, certo? Cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque eu estou fazendo metro vezes metro vezes metro, ok? Por isso que fica metro cúbico. E aí, olha só, toda unidade de volume, né, vai ficar com esse trezinho aqui em cima. Lembra que unidade de comprimento era metro, unidade de área, metro quadrado, unidade de volume vai ser metro cúbico. Então, sempre que você vê esse trezinho aqui em cima da letra M, significa metros cúbicos, certo? Vamos ver o outro exemplo aqui, ó, volume de um cubo. Agora eu tenho um cubo aqui, vou colocar em centímetros. Cada aresta desse cubo tem 7 centímetros. Então repare que não foi preciso colocar todas as arestas. Porque se está dizendo que é um cubo e que uma das arestas é 7 centímetros, então a outra aresta aqui, ó, a da largura, também vai ter 7 centímetros. E a aresta da altura também vai ter 7 centímetros. Afinal de contas, é um cubo. E no cubo, todas as arestas têm o mesmo tamanho. Bom, para a gente calcular o volume de um cubo, volume é igual a lado, vezes lado, vezes lado. Então, o volume vai ser igual a 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7 dá 343. Certo? A unidade de medida agora vai ser centímetros. 343 centímetros cúbicos. Por que cúbicos? Porque a gente está fazendo centímetro vezes centímetro vezes centímetros. Então, apareceu o centímetro aqui 3 vezes, né? Centímetros cúbicos. E como eu disse, né? Toda unidade de medida de volume vai aparecer com esse trezinho aqui em cima, que é para indicar a medida de volume, que é para indicar cúbico, né? Cubos. Agora, vocês repararam que apareceu duas unidades já de medida de volume, metro cúbico, centímetro cúbico.
Para não ter essas confusões, o Sistema Internacional de Medidas, isso mesmo, aquele sistema que eu citei em aulas do terceiro bimestre, na aula 1 dessa semana, ele criou a unidade padrão do sistema de volume, né, das unidades de volume, que é o metro cúbico. Então, o metro cúbico vai ser a nossa unidade padrão para volume. Aí eu vou ter os múltiplos do metro cúbico e também os submúltiplos do metro cúbico. E adivinha só, vamos ter que fazer conversões de uma unidade de medida para outra. Bora então aprender essas unidades todas? Só então, assim como nós vimos nas unidades de comprimento, nas unidades de área, nas unidades de capacidade também, vamos ver agora nas unidades de volume, né? Então, a gente tem uma unidade padrão, que é o metro cúbico, estabelecido pelo Sistema Internacional de Medidas, certo? E aí a gente tem os múltiplos do metro cúbico e os submúltiplos do metro cúbico. Os múltiplos que estão em laranja, os submúltiplos que estão em verde. E são os mesmos prefixos, né? A gente tem o deca, que significa um conjunto de 10 metros cúbicos, o hecto, que significa um conjunto de 100 metros cúbicos, e o quilo, que significa um conjunto de 1000 metros cúbicos, tá certo? Então, decâmetro cúbico nada mais é que 10 vezes a quantidade de 1 metro cúbico, ou seja, 10 metros cúbicos. O hectômetro cúbico nada mais é que 100 vezes a quantidade de 1 metro cúbico. Portanto, vai dar... Perdão, gente. Pessoal, assim como nós estudamos com medidas de comprimento, medidas de área e medidas de capacidade, as unidades de medida de volume também, né, possuem os seus múltiplos, submúltiplos e a unidade padrão. Então, a unidade padrão, né, estabelecida pelo Sistema Internacional de Medidas para volume, é o metro cúbico. Os múltiplos do metro cúbico são decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Os símbolos estão aqui, ó. Repare que todos têm o número 3, né, aqui como fazendo parte da unidade de medida. Os submúltiplos do volume são decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. E repare que todas as unidades de medidas vêm acompanhadas do número 3 aqui, para indicar que é uma unidade de volume. Mais que isso, tá? Esse número 3 tem uma função. Olha só, a gente já sabe, né, que os prefixos aqui, deca, hecto e quilo, significam 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Então, um decâmetro cúbico é 10 vezes 10 elevado à terceira vez maior que o metro cúbico. Como assim 10 elevado à terceira? Assim, ó. Eu tenho 10 ao cubo vezes maior que 1 metro cúbico. Tá? Então, ó, o decâmetro cúbico vai ser 1000 vezes maior que 1 metro cúbico. Por quê? Porque 10 à terceira equivale a 1000, né? Então, 10 à terceira é 1000. Então, eu vou ter aqui um conjunto de 1000 metros cúbicos. Então, olha só, um decâmetro é 10 vezes maior, certo? Um decâmetro cúbico vai ser 10 ao cubo vezes maior, ou seja, 1000 vezes maior. Decâmetro cúbico tem 1000 metros cúbicos. Tá? Vamos lá. Ó. O hectômetro cúbico. A gente sabe que hectômetro, né? O prefixo hecto significa 100 vezes. Como é cúbico, então vai ser 100 ao cubo. O hectômetro cúbico é 100 ao cubo vezes maior que 1 metro cúbico. Bom, 100 ao cubo vai dar 1 milhão. Então, um hectômetro cúbico equivale a 1 milhão de metros cúbicos. Certo? E o quilômetro cúbico? O quilômetro cúbico, ó, quilo significa 1000. Como é cúbico, quer dizer que vai ser 1000 vezes. 1000 ao cubo, né? 1000 vezes 1000 vezes 1000. Então, 1000 ao cubo vezes maior que 1 metro cúbico. 1000 ao cubo é o equivalente a 1 trilhão. Vamos lá. Milhão, mil, milhão, bilhão. A 1 bilhão de metros cúbicos. Eu falei trilhão, né? Me confundi nos zeros. Então, olha só, 1 quilômetro cúbico equivale a 1 bilhão de metros cúbicos. Tá certo? Então, repare que os múltiplos do metro cúbico são sempre 1000 vezes maior. O decâmetro cúbico é 1000 vezes maior que o metro cúbico.
o hectômetro cúbico é 1000 vezes maior que o decâmetro cúbico e o quilômetro cúbico é 1000 vezes maior que o hectômetro cúbico. É fácil de perceber que a quantidade de zeros que está aumentando aqui é de 3 em 3, ou seja, 1000 vezes maior. Agora, o mesmo raciocínio a gente faz aqui com decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. A gente sabe que o decímetro é a 10ª parte. Só que a gente está falando ao cubo. Então, é 1/10 ao cubo de 1 metro cúbico. Bom, 1/10 ao cubo dá 1 milésimo. Então, é 1 milésimo do metro cúbico. 1 milésimo do metro cúbico. É o contrário desse, né? É 1000, só que é o contrário. O centímetro cúbico. A gente sabe que centímetro significa, o cent aqui, né? Significa 100ª parte. Só que a gente está falando de cúbicos, né? Então, é 1/100º ao cubo vezes 1 metro cúbico. Bom, 1/100º ao cubo dá 1 milionésimo. 1 sobre 1 milhão. Certo? Quando eu multiplicar por 1, vai ficar 0,0001. Faltou um zero aqui. Pronto. Então, olha só, eu tenho que 1 centímetro cúbico equivale a 1 milionésimo do metro cúbico. É 1 milhão ao contrário. Conseguem perceber? Ó, o 1 e uma sequência de 6 zeros, o 1 uma sequência de 6 zeros. E agora o milímetro cúbico. Todos já sabemos que milímetro é a milésima parte, né? Mili significa milésima parte. Quando for ficar o cubo, vai ficar a milésima parte cúbica de 1 metro cúbico. Certo? Bom, 1 sobre 1000 elevado ao cubo vai ficar 1 sobre 1 bilhão. 1 sobre 1 bilhão é 1 bilionésimo do metro cúbico. Ou seja, é uma sequência de 9 zeros e o 1 lá no finalzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. E o metros cúbico ali. Então é muito pequenininho, né? Um volume de 1 milímetro cúbico é uma coisa bem pequena, bem minúscula, vamos dizer assim. Tá? Já 1 quilômetro cúbico, você tem que imaginar aí um cubo onde todas as arestas têm 1 quilômetro. É algo muito grande, né? Só agora vamos fazer o nosso quadro resumo, né? Para fazer a conversão de uma unidade para outra. Vamos ver como fica. Para facilitar na hora da gente fazer as conversões das medidas de volume, das unidades de volume, né? A gente vai montar um esqueminha, assim como a gente já montou com comprimento, área e capacidade. Bom, quando a gente quiser vir de uma unidade superior para uma unidade inferior, né? Quando a gente for caminhar em ordem decrescente, do maior para o menor, a gente vai sempre estar multiplicando. Nesse caso aqui, eu vou multiplicar por 1000, porque como a gente viu agora há pouco, né, na lousa anterior, eu tenho que o quilômetro cúbico é 1000 vezes maior que o hectômetro cúbico. Já por sua vez, o hectômetro cúbico é 1000 vezes maior que o decâmetro cúbico. E o decâmetro cúbico é 1000 vezes maior que o metro cúbico, e assim sucessivamente, né? Então, quando eu tiver que caminhar para a direita de uma unidade de medida superior para uma unidade de medida inferior, eu vou estar multiplicando por 1000. E quando eu quiser fazer o caminho de volta de uma unidade de medida inferior para uma superior, bom, aí a gente usa a operação inversa. A gente vai dividir por 1000, né? Nós vimos que o milímetro cúbico é 1000 vezes menor que o centímetro cúbico. O centímetro cúbico é 1000 vezes menor que o decímetro cúbico. O decímetro cúbico é 1000 vezes menor que o metro cúbico. E assim sucessivamente. Então eu vou sempre dividindo por 1000 quando eu quiser caminhar para a esquerda, passar de uma unidade de medida inferior para uma superior. Vamos fazer um exercício para a gente treinar aqui, ó. Quero converter 2 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou caminhar para a direita, né? Então, de metro cúbico para centímetro cúbico, eu vou multiplicar 2 vezes por 100. Então, eu vou pegar por 1000, né? Vou multiplicar por 1000. 2 vezes 1000, 2000. Agora, eu pego 2000, multiplico por 1000 de novo. 2000 vezes 1000 vai dar 2 milhões. Então, cada vez que eu multiplico por 1000, são 3 zeros que aumentam, né? Certo? Então, tá aí, ó. Multipliquei uma vez por 1000 para chegar em decímetro cúbico. Multipliquei mais uma vez por 1000 para chegar em centímetro cúbico.
Então, 2 metros cúbicos tem 2 milhões de centímetros cúbicos, certo? Agora, vamos fazer a segunda conversão. Ó. 3.000 milímetros cúbicos, quero passar para metros cúbicos. Então, como é que a gente passa de milímetro cúbico para metro cúbico? Vamos lá, ó. De milímetro cúbico para metro cúbico, eu vou ter que fazer 3 divisões por 1000. Então, vamos começar com a primeira. Tenho 3.000, vou dividir por 1000. Vai dar 3, né? Então, 3.000 dividido por 1000 deu 3. Agora, eu vou pegar o 3, vou dividir por 1000. 3 dividido por 1000 dá 3 milésimos. Dá 0,003. É como se fosse 3.000 ao contrário. Agora, eu vou pegar o 0,03 e vou dividir por 1000. Tá? Dividindo mais uma vez por 1000, vai dar 3 milionésimos. Como se fosse 3 milhões, só que ao contrário. Tá aí. Então, eu tenho que 3.000 milímetros cúbicos corresponde a 0,000003 metros cúbicos, tá? 3 milionésimos do metro cúbico. Professor, por que você dividiu 3 vezes por 1000? Ó, dividi uma vez por 1000 para chegar em centímetro cúbico. Dividi mais uma vez por 1000 para chegar em decímetro cúbico. E aí, dividi mais uma vez por 1000 para chegar em metro cúbico. Então, 3 divisões por 1000 me fez chegar lá no metro cúbico. É claro que na hora de fazer os exercícios da tarefa, vão ter exercícios de conversão? Vão ter sim. Mas vão ter situações, problemas também, em que você vai precisar fazer essas conversões. Tá certo? Então presta bastante atenção. Às vezes você tem que fazer primeiro uma conta, né, um cálculo ali para estar resolvendo a situação problema. E depois fazer uma segunda conta para converter, né, a unidade de medida. Tá certo? Agora tem mais uma conversão que eu quero mostrar para você. Ó. Fica atento. Nós começamos a semana falando de medidas de capacidade e volume, certo? Nós vimos também que um cubo, onde tem todas as arestas igual a 1 decímetro, tem volume, né, volume de 1 decímetro cúbico. E que dentro desse cubo caberia 1 litro de água, tá? Então aqui a gente tem uma medida de volume, aqui uma medida de capacidade. Então a capacidade de um objeto que tem volume com 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então eu preciso saber essas relações entre medidas de volume e medidas de capacidade. Tá? É importantíssimo você guardar isso, que 1 decímetro cúbico equivale à capacidade de 1 litro. Agora tem mais duas que são muito importantes. Olha só, 1 metro cúbico, né, um volume de 1 metro cúbico, o que é 1 metro cúbico? Isso é uma caixa, né, onde cada aresta tem 1 metro, certo? Então uma caixa onde todas as arestas têm 1 metro, dentro dessa caixa vão caber 1000 litros de água. 1000 litros de água, tá certo? Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de água. E ainda tem aqui, ó, 1 centímetro cúbico. O que seria 1 centímetro cúbico? É um cubinho onde cada aresta tem 1 centímetro, né? Bem pequenininho, assim, ó. Né? Dentro desse cubinho, onde as arestas têm 1 centímetro, cabe 1 ml de água, tá? Então, são três relações aqui importantes que a gente precisa conhecer. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 1 metro cúbico, 1000 litros, 1 centímetro cúbico, 1 ml. Tá? Eu já vou fazer 2 probleminhas com vocês para a gente ver a aplicação disso no dia a dia. Vamos lá. Ó. Vamos fazer a conversão. Ó. 3 metros cúbicos equivale a quantos litros? Bom, se 1 metro cúbico tem 1000 litros, 1 metro cúbico tem 1000, 2 metros cúbicos vão ter 2000 litros, 3 metros cúbicos, 3000 litros. Certo? Então, se eu tiver uma piscina de 3.000 litros de água, significa que essa piscina tem 3 metros cúbicos. Ok? 2,5 decímetros cúbicos são quantos litros? Bom, se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 2 decímetros cúbicos vão ser 2 litros, 2,5 decímetros cúbicos vão ser 2,5 litros. Né? E 7.000 centímetros cúbicos são quantos litros? Bom, olha só. A gente sabe que 1 centímetro cúbico vai dar 1 ml. Então, 7.000 centímetros cúbicos vão ser 7.000 ml. 7.000 mililitros. E aí a gente sabe que 7.000 mililitros equivale a 7 litros. Tá? Então, um volume de 7.000 centímetros cúbicos
é igual a uma capacidade de 7 litros. Ok? Vamos ver uma situação, um problema bem interessante aí. Olha só, vamos imaginar a seguinte situação. Aqui eu tenho um aquário, né? Um aquário, né? Eu tenho peixes aqui e tal. Eu quero saber o volume de água, né? A capacidade de água necessária para encher esse aquário. Quantos litros de água são necessários para encher o aquário até no topo, né? Até rente, até vazar, né? Vamos dizer assim. Então, quanto de água cabe dentro desse aquário? Primeiro eu vou calcular o volume dele. Como que eu vou calcular o volume? Vou multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Então, a gente sabe que o volume de um bloco retangular, de um paralelepípedo, é A vezes B vezes C. Ou seja, o comprimento que é 6, vezes a largura que é 3, vezes a altura que é 4. Bom, o volume aqui vai dar um total de 6 vezes 3, 18. 18 vezes 4, 72 decímetros cúbicos. Né? Ó, decímetro, decímetro, decímetro. 72 decímetros cúbicos. Agora vem a parte da nossa relação. Nós sabemos que cada decímetro cúbico, né? Sabemos que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro de água. Certo? Então eu posso dizer que o volume em água, né? A capacidade de água desse aquário é de 72 litros. Certo? Como o volume foi de 72 decímetros cúbicos, a capacidade de água, né? O volume em líquidos vai ser de 72 litros. Tá certo? Agora uma outra situação, ó. Eu tenho agora uma piscina de 10 metros de comprimento, 6 metros de largura e 2 metros de profundidade. E eu quero saber quantos litros de água eu uso para encher essa piscina. Uma piscina grande, né? 10 metros de comprimento, 6 de largura e 2 de profundidade. Vamos calcular então quantos litros de água são necessários para encher a piscina? Bom, primeiro a gente sabe que a piscina tem a forma de um bloco retangular, de um paralelepípedo. Então o volume vai ser igual a A vezes B vezes C. O A aqui é a medida do comprimento. O comprimento é 10 metros. O B é a medida da largura, 6 metros. E o C é a medida da altura, da profundidade, 2 metros. Multiplicando essas medidas, a gente tem que o volume vai ser igual a 10 vezes 6, 60, vezes 2, 120 metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque é um metro, metro, metro. Então fica metro cúbico. Esse é o volume. Mas qual é a capacidade de água? Bom, aí vem a nossa relação. A gente sabe que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de água. Certo? Se aqui eu tenho 120 metros cúbicos, então a capacidade vai ser 120 vezes 1000. Por que 1000? Porque cada metro cúbico equivale a 1000. Se eu tenho 120 metros cúbicos, vai ser 120 vezes 1000, que dá um total de 120 mil litros de água. É muito litro de água para encher essa piscina. Muito mesmo. Tá certo? Só deu para entender, então, a importância, né, de saber relacionar as unidades de medidas de volume com as unidades de medida de capacidade? Muitos problemas vão trazer para nós as informações em medidas métricas, né? Metro, centímetro, decímetro, milímetro. Só que vai pedir a resposta em litros. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E para a gente terminar a aula, mais 2 probleminhas que vão aparecer aí na tarefa de vocês, algo parecido, tá? Vai aparecer algo parecido. Bom, aqui é o seguinte, eu tenho um bloco retangular, um paralelepípedo, podia ser um cubo também, tá? Eu quero saber o seguinte, ó, qual é a altura desse bloco retangular, sabendo que o volume é de 15 mil litros. Então suponha que seja uma piscina, né? Uma piscina tem 5 metros de comprimento, 2 de largura, mas eu não sei a altura dessa piscina. Porém, a gente sabe o volume de água que cabe dentro dela. Cabe 15 mil litros de água dentro dela. Então vamos começar da seguinte maneira. Aqui as medidas de volume estão em metros, né? Então vamos passar essa medida de capacidade para uma medida de volume métrica. Olha só, a gente sabe que em 1 metro cúbico cabem 1000 litros de água, certo? Se na piscina cabem 15 mil litros de água, é porque a piscina tem 15 metros cúbicos. Então eu posso afirmar que o volume dessa piscina é de 15 metros cúbicos, porque cada metro cúbico cabe 1000 litros de água. Beleza. Agora a gente também sabe que para calcular o volume de um bloco retangular é só multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Vamos lá então? Vamos substituir, ó.
O volume eu sei que vai ser 15. O volume é 15. O comprimento é 5. A largura é igual a 2. E a altura eu não sei. Então, vou deixar aqui o meu ponto de interrogação. Vou deixar a minha letra C. Mas o que a gente sabe, ó, que 5 vezes 2 já é igual a 10, né? Então, vai ficar aqui 15 é igual a 10 vezes C. Então, agora eu só preciso pensar da seguinte maneira. Qual é o número que multiplicado por 10 vai ser igual a 15? Bom, posso fazer algumas tentativas? Posso. Eu sei que 1 vezes 10 vai dar 10. Né? Ó, se eu fizer 1 vezes 10, o resultado é 10. Se eu fizer 2 vezes 10, o resultado é 20. Então, é um número entre 1 e 2, né? Que número que vezes 10 vai dar 15? Vai ser 1,5. 1,5 vezes 10 vai dar 15. Portanto, a gente sabe que a altura dessa piscina é de 1,5 metros. Né? Essa vai ser a altura da piscina aqui, ó, 1,5 metro. Tá certo? Deu para entender isso aqui? Então, ó, tem vários exercícios na tarefa em que ele te dá o volume, mas não te dá uma dessas dimensões. Então, você vai ter que fazer dessa forma, né? No lugar da letra V, você vai colocar o volume que foi dado. E a letrinha que você não conhecer, você deixa a letrinha aí. E depois tem que pensar dessa maneira. Que número, que vezes o 10, nesse caso, né, igual a 15. Bom, outro problema que eu queria mostrar. Ó. Eu tenho que calcular o volume desse bloco retangular, mas olha as unidades de medida. Uma está em decímetro, a outra está em centímetro, a outra está em metro. E aí, como é que eu vou fazer, né? Então eu vou querer calcular o volume aqui, ó, em centímetros cúbicos. Tá? Então eu quero saber em centímetros. O que eu vou fazer? Vou passar tudo para centímetro. E aí eu calculo em centímetros. Bom, como é que eu passo para centímetro? Fácil, né? Ó. De decímetro para centímetro, é só eu multiplicar por 10. Né? Então eu faço 7 vezes 10 e eu vou encontrar 70. Né? Então eu já sei que aqui é 70 centímetros. Aqui, ó, de metro para centímetro, o que eu faço? Multiplico por 10 uma vez para chegar em decímetro, multiplico de novo por 10 para chegar em centímetro. Então eu faço 0,4 vezes 10, que vai dar 4, 4 vezes 10 vai dar 40. Tá? Então aqui tem 40 centímetros. Pronto, agora que eu já tenho todas as medidas em centímetro, é só vir aqui substituindo a fórmula, né? O volume não é A, B, C? A vezes B vezes C. O A vale 70 centímetros, o B vale 30 centímetros e o C vale 40 centímetros. Agora que eu tenho todas as medidas em centímetros, eu faço a conta de vezes. Repare que eu tive que fazer uma transformação de unidade de medida de comprimento antes de fazer o cálculo, né? Primeiro eu passei todas as unidades, todas as medidas para a mesma unidade, deixei todas em centímetros. Agora eu venho aqui e multiplico. 70 vezes 30 dá 2.100, vezes 4 dá 8.400 centímetros cúbicos. Tá? 8.400 centímetros cúbicos. Tudo bem, gente? Deu para entender a ideia aqui? Tá? Então, dois probleminhas aí diferentes, né, que eu não tinha feito nenhum ainda, mas que na tarefa vão aparecer. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Essa aula ficou um pouquinho longa, mas é porque tinha muito assunto para falar. Tá? Eu vou deixar a tarefa no final do vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, anotem. Quinta-feira a gente tem live e aí a gente pode estar tirando essas dúvidas. Um grande beijo, boa semana a todos. Fiquem com Deus.